Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa aqui. Hoje eu vou gravar uma aula sobre regra de 3 composta. Para você que não sabe que uma regra de 3 pode envolver mais de duas grandezas, nessa aula você vai acabar com essa dúvida, com esse medo que você tinha principalmente de comparar a proporcionalidade entre as grandezas. Beleza? Vamos parar de enrolação. Acompanha aí. Uma regra de 3 é um problema que envolve duas grandezas, onde eu conheço 3 valores e quero descobrir o quarto. Isso é um problema de regra de 3 simples. Na regra de 3 composta, a gente vai identificar outros elementos. Mas antes disso, vamos identificar o passo a passo para a gente conseguir resolver uma regra de 3 simples. Primeira coisa que você tinha que fazer na regra de 3 simples era identificar no problema quais eram as duas grandezas envolvidas. Identificado isso, quais eram as duas grandezas envolvidas, você montava uma tabelinha com cada medida embaixo de cada grandeza. Beleza? Isso era tranquilo. Depois que você fez isso, eu disse para você na aula sobre regra de 3 o seguinte, que você precisava comparar a proporcionalidade entre essas duas grandezas. Como é que você comparava isso? Verificava se elas eram diretamente proporcionais ou se elas eram inversamente proporcionais e representava isso com as setas indicativas, diretamente indo na mesma direção e inversamente indo em direções opostas. Beleza? Depois que você fez isso, era mais fácil. Era só montar proporção e aplicar PFP, que era o tal do cruz-credo, multiplicação em cruz. E aí, você resolvia o problema e dava a resposta. Se você ainda tem dificuldade em resolver problemas com regra de 3 simples, assim que você acabar de ver esse vídeo, volta lá no nosso canal no YouTube e assista a aula completa sobre regra de 3 simples. Lá você vai acabar com as suas dúvidas sobre esse tema. Beleza? Feito isso, vamos para a regra de 3 composta. Qual é a principal característica de uma regra de 3 composta? O que diferencia a regra de 3 composta da regra de 3 simples? Bom, é simples. É bem simples, apesar da regra de 3 ser composta. O que a gente tem numa regra de 3 composta? Mais de duas grandezas. Podendo ser 3, 4, 5, várias grandezas. Já na regra de 3 simples, eu só tinha duas. Essa é a principal diferença entre as duas. Beleza? Então vamos acompanhar aqui quais são os métodos e o passo a passo que eu preciso identificar para resolver uma regra de 3 composta. A primeira coisa é, eu sei que a regra de 3 composta envolve 3 ou mais grandezas. Então, assim como na regra de 3 simples, eu tenho que identificar quem são essas grandezas, montar a minha tabelinha e depois partir para a comparação entre cada uma dessas grandezas. Mas aí vem o néctar, aí que vem o suprassumo. O que você tem que saber na hora de resolver uma regra de 3 composta é: eu só comparo a proporcionalidade das grandezas em relação à grandeza que não possui o valor conhecido. Professor, explica isso melhor. No exemplo, fica muito mais fácil de você entender. Acompanha comigo a leitura. 10 operários que trabalham 8 horas por dia levam 3 dias para executar uma obra. Quantos operários serão necessários para fazer a mesma obra se trabalharem 10 horas por dia durante 6 dias? Então, a primeira coisa, vamos identificar as grandezas. Quais são as grandezas que tem envolvido aí? Operário, horas trabalhadas por dia e dias trabalhados. Está aí na sua tela. Olha aí. Operários, horas e dias. Então, construindo a minha tabela, eu tenho que continuar colocando os valores embaixo de cada uma das suas grandezas. Olha a primeira linha aí, ó. 10 operários que trabalham 8 horas por dia levam 3 dias, ó. 10 operários, 8 horas por dia, levam 3 dias, cada número embaixo da sua grandeza. Continuando a leitura, eu preencho o restante, ó. Quantos operários, não sei, chamei de X, serão necessários para fazer a mesma obra se trabalharem 10 horas por dia durante 6 dias. Montada a tabela, a gente vai para a parte principal, que é comparar a proporcionalidade entre as grandezas. E aí, como eu disse anteriormente, é o néctar, é o que você precisa fazer para nunca errar. Você não precisa e não deve comparar as grandezas de duas a duas. Você só vai comparar cada uma das grandezas em relação à grandeza que tem a variável x. Na prática é assim, ó. Vou comparar primeiro horas com operários, fixando a quantidade de dias. Então, repara, eu já sei que os operários vão trabalhar uma quantidade de dias. Não me interessa quantos. Eu tenho que comparar horas e operários.
Aí eu me pergunto, e você tem que se perguntar, se eu tenho que fazer uma obra em determinados dias, quanto mais horas eu trabalho por dia, eu vou precisar de mais operários para concluir essa obra ou de menos operários? Muito bem, você respondeu corretamente. Se eu tenho que trabalhar mais horas por dia, eu vou precisar de menos operários, porque eu trabalho mais por dia. Então, para concluir a obra no mesmo período, eu preciso de menos funcionários. Isso aí quer dizer que as grandezas são inversamente proporcionais e eu represento pelas setinhas contrárias, como você está vendo ali. Beleza? Da mesma forma, a gente tem que fazer outra comparação agora entre dias e operários. Repara aí, agora eu vou fixar as horas. Eu tenho uma quantidade de horas que vão trabalhar os meus operários. Eu só vou variar a quantidade de dias. E me pergunto o seguinte, vamos lá. Se eu trabalho tantas horas por dia, fixas, se eu aumento a quantidade de dias que eu tenho disponível para concluir a minha obra, eu vou precisar de mais operários ou de menos? Ó, céus! É fácil de você perceber. Se você trabalha a mesma quantidade de horas por dia e aumenta o prazo para concluir a obra, você vai precisar de menos operários. Então, elas são inversamente proporcionais. Enquanto a quantidade de dias aumenta, a quantidade de operários diminui. Olha para a setinha. Depois que você comparou dias com operários e horas com operários, representou as três setinhas, olha ali, você não precisa comparar horas e dias. Não precisa, não. Não deve comparar horas e dias. Você já representou as suas setinhas, beleza? Resumindo, toda vez que você pegar uma regra de 3 composta, você só deve comparar as grandezas com a grandeza que tem o valor desconhecido. No nosso caso, comparo hora com o operário, que tem o valor desconhecido, comparo dias com o operário, que tem o valor desconhecido. Beleza? Feito isso, eu parto para o próximo passo, que é montar a minha proporção. E aí a montagem da proporção vai ficar da seguinte maneira. A razão com a grandeza que tem o valor desconhecido fica de um lado da igualdade e as razões com as grandezas que eu tenho os valores conhecidos ficam do outro lado se multiplicando. Observe, desse lado fica a minha grandeza com o valor desconhecido, do outro lado da igualdade eu tenho as duas grandezas com valores conhecidos se multiplicando. Mas repara no detalhe, como a grandeza operários é inversamente proporcional, eu preciso inverter a fração. Lembra disso? Lá da regra de 3 simples? Então eu tenho que inverter. Ao invés de eu botar o 10 no numerador, eu coloco no denominador. Olha lá, inverti a fração. Beleza? E aí, dada essa igualdade, é só fazer conta. Beleza? Primeiro resolvemos esse lado. Ó. 3 vezes 8, 24. 6 vezes 10, 60. Olha aí. Repito a primeira fração. E aí, parto para resolver o cruz credo. Olha lá, 60x igual a 240. 60 multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Encontro que serão necessários 4 operários. Beleza? Isso é extremamente importante. Na hora de resolver uma regra de 3 composta, você monta a planilha, monta a sua tabela, coloca as grandezas organizadamente, compara, sempre compara as grandezas com valores conhecidos com a grandeza de valor desconhecido para colocar as setinhas indicativas e depois monta a proporção observando e invertendo a grandeza inversamente proporcional. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, de curtir o nosso canal no YouTube, Bizuzinho de Matemática com o professor Robson Rosa. Ative esse sininho para que você fique por dentro de todos os nossos vídeos, beleza? E a minha dica final para você é a seguinte: pratique. Só o treinamento leva à perfeição. Você precisa treinar bastante os exercícios de matemática, inclusive e em especial os de regra de 3 simples e compostos, para chegar no Enem arrebentando. E chegar também nos concursos militares e nos concursos públicos arrebentando. Beleza? Fique com Deus. Um grande abraço.